Bom dia, quero começar por agradecer a presença de todos. Eu chamo-me Paulo Tavares e estamos aqui hoje para perceber como podemos maximizar a rentabilidade na nossa empresa através da integração. Só uma pequena nota. No final deste webinar, terão um pequeno questionário que pedia o favor de que respondessem, pois o vosso feedback é extremamente importante para podermos melhorar. No final da apresentação, vamos também ter um período de perguntas e respostas, pelo que, mesmo durante a apresentação, podem ir colocando as vossas questões no chat para depois respondermos no final. Neste webinar, nós convidamos e vamos ter a presença da Belizaron para que possam partilhar connosco a sua experiência e os benefícios que obtiveram ao optar pelas nossas soluções integradas. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, e porque vi na lista de inscritos algumas empresas que ainda não são nossas clientes, eu vou fazer uma breve apresentação da Ibermática e das nossas soluções. Nós, Ibermática, estamos no mercado há 50 anos. Somos mais de 11 mil pessoas, 11 mil profissionais. Estamos presentes em mais de 20 países. Trabalhamos com diversos setores, desde a administração pública, a banca, a saúde e a indústria, aquilo que mais nos diz respeito. Temos vários centros de excelência, como são, por exemplo, o Centro de Excelência SAP, Centro de Excelência Microsoft, Cibersegurança e aquele que nos diz mais respeito, da Smart Factory ou a Fábrica Inteligente, que é onde nós estamos. Isto para vos dizer o quê? Ao trabalharem connosco, estão a trabalhar com uma empresa sólida, já com cartas dadas no mercado. Dentro da Fábrica Inteligente, nós já trabalhamos o setor da indústria há mais de 30 anos. Sendo que, a partir do ano 2000, o nosso posicionamento mudou. Ou seja, houve uma alteração do plano estratégico para a indústria e, desde aí, o investimento tem sido muito forte. Numa primeira fase, com a integração de várias empresas, entre elas a Skedi, que é que isto permitiu integrar conhecimentos, integrar profissionais e soluções. Com estas integrações, permitiu-nos começar a apresentar uma proposta global ao mercado, que evoluiu para uma plataforma, uma Ibermática Manufacturing Platform, que é assim que nós lhe chamamos, que é uma plataforma para empresas industriais. Esta plataforma é única em toda a Europa, se calhar no mundo, não sei se existirá alguma plataforma com o mesmo nível de integração, e é isto que vamos falar um bocadinho durante o dia de hoje. Posto isto, então, o que é que nós fazemos na Ibermática e qual a nossa proposta de valor para as empresas? Nós dedicamos-nos a digitalizar e a integrar uma parte do mundo, ou seja, a indústria. É na indústria que nós nos posicionamos. Nós conhecemos muito bem os processos industriais, as dificuldades que as empresas industriais passam, as boas práticas e, com tudo isto, desenvolvemos uma plataforma totalmente integrada que liga a engenharia com a gestão, com a fábrica e com o pós-venda. Esta plataforma tem algumas características que a tornam única. Primeiro, estamos a falar de uma plataforma standard, não estamos a falar de programação. É uma plataforma standard para empresas industriais e que, ao mesmo tempo, está preparada para dar resposta aos vários tipos de produção. E estes tipos, por exemplo, um fabrico por projeto, que é exatamente o contrário de um fabrico em série. E a plataforma, de forma standard, responde a tudo isto. Mas, o que é que nós fizemos com toda esta experiência? Nós incorporamos nesta solução, nesta plataforma, as melhores práticas de cada um destes tipos de produção. Nós sabemos também que cada empresa se considera única. Ou seja, há sempre aquela questão do fato à medida. Cada empresa tem os seus processos únicos e quando procura uma solução quer que lhe façam exatamente o fato à medida. Ao trabalharem connosco, têm não só este fato à medida, mas vão ter muito mais. Ou seja, desde logo vão ter acesso às boas práticas do tipo de produção que fazem, do mercado onde estão. Depois vou ter uma plataforma standard e parametrizável. O que é que isto quer dizer? Não é necessário a programação,
Ou seja, não é preciso que vocês nos digam eu faço assim, eu quero este resultado, porque nós à partida já o sabemos, e vamos discutir convosco, neste processo de implementação, todas as boas práticas. Desde logo, estamos a acrescentar valor. Logo desde o início do processo. Não é preciso a implementação estar feita para vocês começarem a ter resultados. Desde isto, vamos validar todos os vossos processos e vamos redefini-los convosco. De forma standard, eu tenho toda a confiança para dizer que 90% dos vossos desafios, a nossa plataforma já os prevê, porque isto é uma plataforma testada, já os prevê e já tem soluções para eles. E depois ainda temos a capacidade de ir lá e costurar aquele fato à medida para cada uma das empresas, aqueles 10% que faltam. Tudo isto é o valor que nós aportamos, é esta a nossa diferenciação que estamos no mercado. Outra das características desta plataforma é a sua adaptabilidade, a sua capacidade de adaptação. Não só aos vários tipos de produção, mas mais do que isso. Com toda esta experiência, e isto é uma viagem que nós estamos a fazer há mais de 30 anos, isto permitiu-nos passar por várias paragens. A primeira foi na empresa. Como falei há pouco, o fato à medida. Mas nós continuamos e passamos para o nível seguinte. Depois da empresa, nós percebemos que dentro de cada setor há problemáticas comuns, mas não nos ficámos por aí. E continuámos a viagem e chegámos a estes tipos de produção. Porquê isto e por que não ficar no setor? Isto também é algo diferenciador na nossa abordagem no mercado. Por exemplo, sei que estão a assistir empresas diferentes. Sei que temos empresas de moldes, sei que temos empresas do setor metalomecânico, que produzem silos e equipamentos industriais, e temos empresas que constroem fachadas. À primeira vista, estas três empresas diferentes estão em setores diferentes e nada têm a ver umas com as outras. O que está errado. Todas elas têm muito mais em comum do que aquilo que se pode pensar no início. Ou seja, todas elas têm uma tipologia de produção por projeto. Que mais uma vez nos traz a isto que nós estamos aqui neste webinar. Como é que rentabilizamos a integração? É comum e cada vez é mais importante que as empresas sejam ágeis. O mercado muda. Os nossos concorrentes mudam. Os nossos clientes mudam. Hoje querem uma coisa, amanhã querem outra. Amanhã querem o mesmo, mas feito ainda mais barato, apesar das matérias-primas estarem a subir. Cada vez mais é importante que todos os departamentos, que toda a organização esteja conectada. Que a informação flua de forma natural entre todos os dados. Que tudo esteja integrado. E que esta integração vai a todos os setores. À engenharia, à gestão, às compras, ao planeamento, à fábrica, aos serviços de assistência quando eu os tenho. Isto tudo tem que fluir, tem que estar tudo. O dado tem que ser único. Ou seja, é o mesmo dado. Eu não posso e não devo andar aqui com importações de ficheiros que estou a perder rapidez, estou a perder aqui garantia da qualidade do dado. A nossa plataforma oferece isto. Mas, ao ter esta integração e este dado único, o que é que eu consigo? Consigo que a informação está apenas num sítio e consigo mais que quem acede a esta informação, mediante o seu perfil, vai aceder a ela na forma e no formato que mais precisa. Se eu sou um administrador da empresa, eu quero ver a informação de determinada forma. Mas se eu sou um diretor de produção, eu vou se calhar precisar de muito mais detalhe. Vou ir a outros pormenores. E quem diz isto na produção, diz na engenharia, diz nas compras, diz em todos os setores. Ou seja, a informação é única. E eu, em qualquer sítio que esteja, eu poder consultá-la. Isto que nos leva a que existem determinadas problemáticas para estes tipos de produção, ou seja, focando agora numa produção por projeto, mas que depois também extravasam para os outros tipos de produção. Por exemplo, ligação entre a engenharia, aquilo que eu concebo, aquilo que eu desenho, com as compras e com a produção. Isto é comum. Nós, nas empresas industriais que temos passado, isto é algo que nos referem sempre. E isto vai mais do que apenas uma produção por projeto. Ou seja, numa produção por projeto isto é crítico, mas vamos ver depois no exemplo da Velazaron, que não trabalha por projeto, mas que tem exatamente a mesma problemática. Porquê? Eu desenho, eu concebo, eu antes de produzir tenho uma ideia. Seja no meu caso, vou conceber o que estou a fazer. Depois, como é que eu passo esta informação para o resto da organização? Comum é duplicar trabalho, ir ao outro lado e voltar a escrevê-la. Quando eu consigo avançar um bocadinho mais, ter uns ficheiros de Excel que depois completo e depois passo informação.
E ok, eu resolvo uma primeira fase. O que é que nós propomos nesta questão? Propomos ir muito mais longe. Ou seja, eu dentro do meu CAD, eu poder estar a consultar esta informação em tempo real. O desenhador, quando define que isto é com material A ou com a chapa B, eu não estou a dizer que é uma chapa deste tipo que o meu CAD tem lá definida. Eu estou a escolher qual é a minha referência de stock. Para quê? Para isto estar integrado com as compras. Eu não tenho mais que dar aqui mais nenhum passo. Eu não tenho uma duplicação de trabalho. Por outro lado, se eu tenho que alterar o material em tempo real, perceber o que é que as compras já fizeram. Isto já foi comprado, já foi aprovisionado. Este material, eu tenho que alterar esta peça, isto já está em produção. Que ações é que eu tenho que fazer? Posso alterar? Não posso? Ter todos estes avisos. Quem diz isto diz tudo o que esteja relacionado com aquilo que eu estou a fazer. Ou seja, esta integração bidirecional. Mas, nesta integração, eu não estou a partilhar ficheiros, não estou a passar dados de um lado para o outro. Eu, no meu CAD, estou a aceder à informação que está no meu RP. E no chão de fábrica estou a aceder à informação que está no meu CAD. Portanto, esta integração única ou dado único. Outra das problemáticas. Como é que eu orçamento de forma ágil? Como é que eu orçamento com certeza naquilo que estou a orçamentar? Como é que eu aproveito o histórico daquilo que já fiz para fazer novos produtos que até são parecidos? Como é que eu reorçamento algo que já fiz o ano passado, tendo em alteração, isto de forma rápida, tendo em alteração, ou a diferença de preços nas matérias-primas, por exemplo? Como é que eu também aproveito todo este trabalho que eu já tive para fazer um orçamento? Muitas vezes tenho que fazer um ano de projeto, tenho que chegar até aqui. Como é que eu aproveito para depois passar à frente? Como é que eu aproveito para fazer isto chegar às fases seguintes? Aproveitar todo este trabalho, não deitar fora e completar com mais informação. Mas, depois de ter o projeto adjudicado, como é que eu faço para gerir todo este projeto? Se estamos a falar de produções de alguns dias ou algumas semanas, eu se calhar consigo dispensar isto e não preciso entrar neste detalhe. Mas quando estamos a falar de produções por meses, quando eu trabalho num projeto, estes projetos normalmente são vivos. Isto eles são dinâmicos. Aquilo que eu comecei a projetar, durante o processo eu tenho que alterar. Como é que eu tenho toda esta ligação? Como é que eu faço toda esta gestão? Nossa plataforma responde a tudo isto. Depois, como é que eu consigo acompanhar os custos? Como é que eu consigo gerir o que está a acontecer, não chegar ao fim para ter os custos? Ou seja, como é que isto vai ser feito ao longo do tempo? Como é que eu integro os meus fornecedores, os meus subcontratos? Como é que eu tenho tudo isto integrado? Como é que eu os consigo gerir? Que forma é que eu os posso chamar para cá? Que nos leva depois à problemática da garantia do cumprimento dos prazos. Muitas vezes o cliente ainda não adjudicou, já quer saber quando é que a gente lhe pode entregar. Junto com isto, como é que eu planeio um projeto? É relativamente simples, mas eu não faço só um de cada vez. Como é que eu planeio uma panóplia de projetos? 5, 10, 15, 20, 50? Tudo isto, como é que eu faço tudo isto integrado? Como é que eu tenho todos os departamentos integrados, ligados com as compras, ligados com a produção, ligado com a engenharia? Já posso fazer, já não posso? Depois, quando eu instalo no cliente, como é que eu controlo as garantias? Que evolução é que eu já fiz aos meus artigos? Como é que os produtos que eu faço, como é que eu faço toda esta gestão? Tudo isto tem que estar integrado, os dados têm que fluir. E chegamos ao fim, aquilo que os administradores sempre querem, e eu, de forma rápida, perceber como é que as coisas estão a acontecer. Ou seja, ter a informação, disponibilidade instantânea da informação sobre o projeto, sobre a produção, sobre a encomenda, seja o que for. Ter isto em dashboards. Tudo isto a nossa plataforma responde de forma totalmente standard, totalmente integrada. Mas, cada empresa é única. De certeza que vocês já têm algumas destas problemáticas, ou já passaram por elas. Se calhar outros já têm algumas destas problemáticas ou outras resolvidas. Contudo, a nossa plataforma tem a capacidade de se integrar, foi pensada nisto. E não tem que ser tudo de uma vez. Portanto, fiquem com esta ideia do puzzle. Nós fazemos muitas vezes estudar convosco o que é que já existe, o que é que está bem feito, e vamos aproveitar e vamos acrescentar valor, vamos integrar isto peça por peça. Isto é um caminho que se faz. Depois, falando dos nossos clientes, e eu já me estou a alongar um bocadinho, aqueles que precisam e que acreditam nesta transparência de dados, neste dado único, nesta integração que traduz eficiência e que traduz a fluidez na organização, escolham-nos. Nós sabemos como fazê-lo, nós temos muita experiência, temos uma profunda experiência e em processos industriais, é disto que nós estamos a falar. Os nossos pontos fortes e os nossos conhecimentos são a nossa ou a vossa garantia de sucesso. Posto isto, e agora sim, vamos àquilo que nos trouxe o webinar, quero apresentar os nossos convidados.
Vamos ter connosco o responsável pelo departamento de desenho da Velazaron, o Carlos Azevedo. Eu agora vou parar a minha partilha e vou pedir também aos nossos convidados para se juntarem a nós. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. E vamos ter também um dos administradores da Velazaron, o José Luís Pacheco. Bom dia, José Luís. Se puder também juntar a nós. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Aos dois, ao Carlos e ao José Luís, eu quero começar já por agradecer a vossa presença. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e por este tempo que nos estão a dar. O objetivo, agora para os próximos minutos, é termos uma conversa de forma a que nos ajudem a perceber, por um lado, qual foi a problemática que levou a Velazaron a procurar uma solução diferente do que tinha, como é que foi este processo de procura e que benefícios é que tiveram com a solução que foi implementada. Eu vou começar por pedir ao José Luís se nos pode fazer uma breve apresentação da Velazaron, da vossa proposta de valor, dos mercados onde atuam e do caminho que percorreram para chegar até aqui, até onde estão hoje. Luís, eu julgo que já estamos a ver a sua apresentação. Sim. Antes de mais, bom dia a todos. Eu sou administrador da Velazaron. Somos uma empresa de metalomecânica que atua em regime de subcontratação, portanto, não temos produto próprio e trabalhamos sempre sobre projeto. Trabalhamos sobretudo em pequenas e médias séries. Lá que isto não está a avançar. Ok. Já se vê, já. Trabalhamos sobretudo em pequenas e médias séries. Trabalhamos ferro, inox, alumínio, sobretudo. Por vezes também latão, ou eventualmente cobre. A nossa tipologia de clientes é um bocadinho diversificada, fabricantes de equipamentos, os conveyors. Temos uma panóplia muito grande de tipologia de clientes. Ocupamos um espaço de cerca de 3.500, 3.800 metros quadrados de área coberta. Por acaso, adquirimos recentemente mais 6.000 metros que pensamos conseguir mudar para lá nos próximos meses, durante o ano 2023. A nossa faturação este ano ultrapassamos os 5 milhões e meio de euros, com 40% de exportação, sobretudo nos mercados francês e alemão. Portanto, acho que é mais ou menos isso. Temos uma empresa com cerca de 55 pessoas, mais ou menos nos quadros. Processamos cerca de 1,5 milhão e 600 toneladas por ano de champa. E basicamente é isto que eu posso falar sobre a empresa. Tentamos ser os parceiros, ser a produção de muitos dos nossos parceiros com quem trabalhamos. É basicamente isto. Ou seja, José Luís, eu posso considerar que é uma típica PME. Começou pequena, que foi crescendo, isso. Foi desenvolvendo. Uma coisa que eu não referi, que é importante, naturalmente, somos uma empresa que se dedica à subcontratação. Temos atividades como corta laser, quinagem, soldadura, pintura, fazemos alguma montagem também de algumas estruturas, mas basicamente é isto. Mas somos uma típica PME portuguesa, capitais unicamente portugueses. Estamos cá, vai fazer 12 anos este ano. 12, não, desculpa lá, vai fazer 13 anos este ano. Há 13, o tempo passa. Pronto, é isso mesmo. De certeza que vos foram surgindo desafios ao longo de todo este processo, coisas boas, coisas menos boas.
E eu agora pergunto, todos estes desafios, o que é que os fez procurar uma solução integrada? Ou seja, qual foi a problemática em concreto que fez com que procurassem uma solução para integrar o SolidWorks com o vosso RP, o RPS? Ok. Portanto, podemos começar pelo seguinte. Se calhar é melhor explicar um pouco como é que funciona o RPS. Portanto, nós trabalhamos desde 2017 que adotámos o RPS. Sim, foi um dos primeiros clientes a utilizar o RPS em Portugal, é verdade? Isto é um caminho. Sim. Sim. E trabalhamos de uma forma integrada, não é? Portanto, desde a orçamentação até à contabilidade, utilizamos todos os módulos do RPS. Okay. Portanto, na parte que interessa aqui, que é da produção, o RPS trabalha com base em ordens de fabrico. Cada ordem de fabrico representa, portanto, um artigo. O artigo, para ser construído no RPS, portanto, todas as instruções têm a serem colocadas dentro do RP, tem que ser dadas instruções, e na altura era feito isso de forma manual, dadas instruções como material que vai ser utilizado, tempos, determinados pormenores construtivos que era obrigatório indicar. Quais são as tarefas, se vai para o laser, vai para a quinagem, vai para a furação, vai para a soldadura. Exatamente, ou seja, uma árvore de fabrito, onde tenho as várias tarefas, os materiais que consumem cada uma das tarefas, os tempos, tudo isto para a informação chegar à produção, certo? E, portanto, tudo isto era feito pela equipa de desenho, feito manualmente. Ou seja, isto normalmente iniciava sempre na orçamentação, tinha a equipa de orçamentistas a fazer a estrutura inicial, eram eles que iniciavam a estrutura, para depois, quando havia após a adjudicação, passava para o departamento de desenho, o desenho fazia as alterações que necessitava de fazer, para além de desenharem as peças, tinham que colocar todas essas indicações, digamos, que era a construção da estrutura no RPS. Naturalmente que era uma tarefa morosa. Sim, porque vocês também têm, os vossos projetos não é um projeto de mês a mês, mas são muitas encomendas por dia. Vocês têm. Muitas encomendas por dia, muitos produtos por dia, constantemente diferentes. Portanto, não era muito comum, hoje em dia temos mais algumas, mas não era muito comum haver repetições, portanto era tudo coisas únicas. Sim. E sempre a fazer esse trabalho. Eu diria que, se a Carlos consegue dizer melhor, mas sei lá, 40% pelo menos do tempo do desenhador estava ali no serviço puramente administrativo. Necessário, completamente necessário. Sem isso, todo o resto não funcionava. Mas a verdade é que era um serviço administrativo de introdução de dados que já os tínhamos e que eles tinham calculado no SolidWorks. Portanto, e foi aí que começamos a pensar que temos aqui um problema e temos que encontrar uma solução para o resolver. Porquê? Porque para além do tempo que é necessário, quantos mais trabalhos manuais nós temos, é esse o nosso entendimento, mais tendência há para gerar defeito, para gerar não conformidades, alguns erros que possam acontecer. Portanto, e isso é algo que a máquina, por princípio, não comete erros de repetição. Portanto, isso aí levou-nos a pensar numa situação que... Solução integrada. Ou seja, foi este trabalho duplicado, esta perca de tempo que alguém qualificado como o Carlos, que foi contratado e é pago para trabalhar no SolidWorks, para desenhar, estava a fazer uma tarefa administrativa. Ao mesmo tempo, esta tarefa tinha que ser feita por alguém que conhecesse o processo. Eu não podia delegar isto num secretário ou numa secretária para fazer este trabalho. Percebe-se?
E o que é que nós notávamos era, quanto mais íamos crescendo nas vendas, mais pessoas necessitavam. E então a equipa começou a crescer. O Carlos acho que foi o primeiro desenhador. E depois começou a equipa a crescer e ia sempre crescendo. Conforme íamos crescendo, nós, a empresa, a equipa também ia. Portanto, não havia aqui ganhos nenhuns de termos de crescimento. Atividade, sim, de escala, sim. Portanto, tínhamos que alterar essa situação. E como é que foi este processo de pesquisa? Este processo, ou seja, que passos é que deram desde o início, identificaram o problema, depois que passos é que deram no procurar uma solução até à decisão final? Como é que foi este processo? O nosso fornecedor de SolidWorks foi desde o início a Schedule, não é? Ibermática. E, portanto, o mais natural foi, quando nos deparamos com esta situação, foi falar com a Schedule. Portanto, a primeira coisa que nós fizemos foi definir digamos, um caderno de encargos daquilo que era o nosso problema e uma ideia de solução, não é? A partir daí, de termos definido isso, muito elaborado pela parte da equipa de desenho, foi juntar-nos com a Schedule, expor ao Ibermática, expor o problema, e houveram... E foi interessante até a forma como a Ibermática nos colocou ou ajudou-nos a tratar este assunto, porque pôs-nos a falar juntamente com as pessoas da própria programação que estavam ligadas ao SolidWorks. E foi fácil, foi muito boa a interação com os nossos desenhadores. Percebia-se perfeitamente, eu como sou um entendido, mas o que é que notava? Notava que a linguagem era muito comum, a linguagem dos desenhadores, dos nossos desenhadores, era perfeitamente entendida pela Ibermática. O que às vezes, esse tipo de projetos, nós não temos uma linguagem informática, e é extremamente importante e isso por vezes causa dificuldades na implementação de algumas soluções. Aqui não houve isso. Houve uma perfeita harmonia, houve inclusive uma série de sugestões que a equipa da Ibermática nos ia dando, e isto até que chegarmos aqui a uma solução que nos pareceu indicada a toda a gente. A partir daí é aquela parte mais complicada, que é a orçamentação, a adjudicação, mas naturalmente necessária. E depois foi a definição de um cronograma, melhor, na altura da orçamentação já houve definição de um cronograma, e foram cumprindo com esse cronograma, sempre em ligação, iam falando várias vezes sobre alguns pormenores, até chegar ao momento da entrega, teste e Na parte final. mesmo, eu posso dizer que mesmo, Carlos até para referir mais, mesmo ao longo, depois dos meses seguintes, foram retificando algumas situações, foram-se afinando algumas das soluções que tinham sido preconizadas. Porquê? Porque depararam na prática que aquilo que se tinha sido previsto, se calhar era melhor não ser bem assim, mas ter ali uma ligeira alteração. E aí damos os parabéns à Ibermática, não é por estarmos a falar, é Ainda hoje. Nós atuamos, ainda hoje, não é, Carlos? Ainda hoje fazemos pequenos ajustes e sem problema nenhum. Exatamente. Okay. Ou seja, o que eu posso depreender é, no fundo, disto tudo que o Zé Luís está a trabalhar, ou o que está a dizer, é que desde o início encontraram alguém do outro lado que conhecia a vossa linguagem, que conhecia os vossos processos, que vos ajudou desde o início, logo numa relação win-win,
que é que vocês querem, o que é que nós podemos fazer, que valor é que nós podemos aportar, e isto numa linguagem entendível por todos. Houve o processo negocial normal de qualquer relação, e depois mesmo na implementação, esta linguagem continuou, ou este diálogo continuou a existir, como o Carlos disse, até aos dias de hoje, e que é um processo de melhoria contínua dos dois lados. Ou seja, nós aprendemos convosco, vocês aprendem connosco. Aquilo que se pensou, e é o normal de qualquer desenvolvimento, por isso é que nós falamos muito que a nossa plataforma, e por isso é que eu disse há pouco, que é uma plataforma standard, porque qualquer desenvolvimento tem este período que o José Luís referiu, ou seja, nós idealizamos de uma forma, nós montamos, está a funcionar, quando estamos a testar algo que afinal isto tem aqui um pequenino ajuste, esta flexibilidade de poder andar para a direita e para a esquerda. Isto é normal em qualquer processo de desenvolvimento, mas nós, naquele fato, à medida que eu também há pouco referi, tem essas questões. Pronto, acho que ficou perceptível aqui como é que foi esta relação. Eu agora, se calhar, envolvi o Carlos também na conversa. O Carlos esteve e participou em todo este processo, certo? Sim, correto. O Carlos também continua a utilizar no dia-a-dia, acho que já percebemos isto, esta integração. Carlos, consegue partilhar connosco como é que na prática foi este processo de desenvolvimento e hoje em dia que benefícios na prática é o que mais valias é que tem ao utilizar a solução? Sim, a melhoria começa logo no processo de organização. Nós recebemos um e-mail com a encomenda, com o número de encomenda, em que através do SolidWorks conseguimos importar a informação de encomenda. Ou seja, com o add-in, que é uma barra de ferramentas que foi instalada no SolidWorks, ele consegue fazer a criação de pastas com os respectivos códigos de artigo da linha de encomenda. Isso passou a ser automático, antes fazíamos isso tudo manual. Ou seja, sempre que existe um cliente novo, o add-in faz uma verificação na base de dados de clientes. Se não encontrar, cria as respectivas pastas, subpastas, onde vai receber todos os documentos desse cliente. Se existir clientes em que são criados, se o cliente já existir, são criadas apenas as suas pastas dentro do cliente de acordo com os artigos da encomenda. Ou seja, tudo que estiver na encomenda, se existir já a pasta do cliente, é colocado lá também de forma automática, quando antes tínhamos que andar à procura da pasta e colocar lá tudo manualmente. Certo. Todo este processo era mesmo feito manual e parece que não, mas perdia-se imenso tempo. Depois, na fase do projeto em si, ou da preparação dos desenhos e processos de fabrico, com o add-in, conseguimos criar artigos simples, artigos mais compostos, com conjuntos, subconjuntos, todos eles com uma codificação, que no nosso caso é sequencial e automática. Cada código criado com o add-in vai corresponder a uma peça, que atribuímos matérias-primas, tarefas, como por exemplo o corta-laser, a quinagem, a soldadura, a pintura eletrostática. Essas tarefas recolhem informação das peças modeladas no SolidWorks, como por exemplo o tempo de corte, números de quinagens, área de superfície a pintar, e essas informações são enviadas para o RPS diretamente do SolidWorks, com apenas um clique. Ou seja, tem lá o iconezinho, carregamos lá, depois de estruturarmos o modelo todo, ele envia toda essa informação para o RPS, criando aquela árvore no RPS que nós chamamos de estrutura. Essa árvore é a mesma árvore que está criada no SolidWorks, ou seja, em vez de andarmos lá a copiar a informação de um lado para o outro, a perder esse tempo todo, ela é enviada diretamente do que estamos a modelar, do SolidWorks, para o RPS, faz uma espécie de um espelho de exatamente aquilo que nós definimos no SolidWorks. Essa estrutura é inteiramente criada no SolidWorks com os atributos que nós selecionamos, não é? Conforme as necessidades do projeto. Ela pode conter diversos artigos em vários patamares, matérias-primas, serviços externos e mesmo carregar com listas de acessórios. Okay. No final, quando o modelo está completamente definido e com o respectivo desenho técnico feito, com outro clique, criamos e enviamos de forma automática os respectivos documentos para o RPS nos formatos necessários, onde depois ficam assim disponíveis para a consulta da utilização do resto da empresa. Com este processo automatizado, poupámos imenso tempo a transcrever as informações de um software para o outro, não é? E com isso prevenimos imensos erros. Não é? É como o José Luís disse há pouco, ao copiar uma coisa de um lado para o outro, há sempre a possibilidade de nos enganarmos, de escrevermos errado, e assim aquilo, como está de forma automática, já sabemos que fizemos uma vez e que dessa vez correta vai passar para o sítio que nós pretendemos, sem andarmos ali com
com meias medidas. O facto de estarmos focados apenas nos conceitos técnicos e práticos do projeto, deixarmos a inteligência artificial fazer o resto, criou espaço para melhorar muito o nosso trabalho. Basicamente, foi esta a grande melhoria do Edin. Sim. Eu gostei particularmente da parte da inteligência artificial, agora fala-se muito do chat GPT, e no fundo é dotar o sistema. Tudo aquilo, e depreendo das suas palavras, que todos aqueles trabalhos repetitivos que não acrescentavam valor nenhum, ou seja, eles são sempre iguais, é copiar de um lado e colocar no outro, copiar de um lado e colocar no outro. Ou seja, isto é tudo automatizado. Eu, quando escolho o material e ele já está definido no RP, isto que o Carlos referiu há pouco, carrega num botão e fica, e no fundo este botão o que diz é sincroniza-me isto, que é para eu ter a liberdade de quando é que quero sincronizar. Que os dados depois são únicos. Ou seja, eu quando o Carlos referiu que carrega num botão, aqui não há aqui passagem de dados. Eu estou dentro da base de dados do RP a preencher o que tenho que preencher para o dado se tornar único. Exatamente. Ok, depreendo também que passou a desenhar mais. Eu recordo-me ter falado ainda no início do processo do Carlos se queixar que perdia muitas horas a imprimir e a criar dossiês em papel, a imprimir muita coisa. Tinha garantido que estava tudo certo. Com isto, depreendo, e depois já falei disso com o Carlos, que agora sim, agora está a fazer aquilo que gosta, que é desenhar. A diminuição dos erros, o trabalho duplicado que desapareceu e qualidade na entrega. Sim, sim. José Luís, o Carlos partilhou connosco os benefícios de uma perspectiva mais operacional. Eu agora pergunto-lhe, numa perspectiva de gestão, de administração, que resultados ou que benefícios é que vocês tiveram ou que estão a ter com esta implementação? Desde logo, eu diria que a equipa de desenho, isso foi logo uma das consequências, passado pouco tempo, a equipa de desenho reduziu. Nós tínhamos 5 pessoas e passámos a ter, neste momento, só temos 3 pessoas. Não foi por despedimento, felizmente, foi porque readaptação, mas de facto aquela equipa passou a ter mais disponibilidade de tempo para as tarefas que tinham, porque uma das tarefas que ocupava muito tempo desapareceu, não é? Basicamente. Aí, essa consequência, a estrutura ficou mais leve ali naquele setor, vamos lá ver, ficou mais leve, apesar de termos aumentado o trabalho. Não é? Era isso que eu ia dizer, porque eu percebi é que o vosso trabalho tem vindo a aumentar. Não, o trabalho aumentou, felizmente a faturação e o trabalho tem aumentado. Mas no caso daquele departamento foi possível aligeirar um pouco a estrutura e readaptar as pessoas para outras tarefas também importantes, graças a este investimento. Outra situação que aconteceu também, eu há um bocado tinha referido que o processo iniciava na orçamentação. Portanto, os orçamentistas tinham que fazer uma estrutura logo no início de todo o processo. Agora deixou de acontecer isso. Eles basicamente não precisam de fazer nada. Precisam de angariar os negócios, mas a partir do momento em que angariem, em termos de execução de tarefas no RPS em prol da produção, os orçamentistas deixam de ter qualquer intervenção. Não têm necessidade de ter intervenção. Sim, isto foi algo que, ou seja, daquilo que eu percebi, das conversas que fui tendo convosco, e permita-me fazer esta em confidência, no vosso caso, tudo o que é produzido, exceto o corta-laser que isso passa direto, tudo o que é produzido passa obrigatoriamente pelo departamento de desenho, certo? E é o departamento de desenho... Simplesmente só corte, que cada vez representa menos na nossa organização. E é depois do departamento... Sim, diga. Ia dizer... Não estava a dizer que nós não procuramos propriamente aquele cliente de só corte. Interessa-nos que tenha as outras atividades. Naturalmente, temos esse cliente, servimos naturalmente toda a gente,
mas o nosso foco é cada vez mais toda a integração de todas as atividades atividades. Não. E o que eu ia dizer é, como é o departamento de desenho e tudo passa pelo desenho, são eles que definem a estrutura, ou seja, muito do trabalho, ou quase todo o trabalho que era feito pela equipa de orçamentação naquela estrutura é deitado fora e voltado a fazer. Daí esta mudança de paradigma. Vocês perceberam isto ao longo do tempo, quando iniciámos o processo foi pensado de uma forma e é esta evolução que normalmente existe nas empresas. Isto serviu a determinada altura, chegámos a uma situação que percebemos que agora, afinal, já faz sentido de outra forma. Pronto, e foi esta capacidade de adaptação e de evolução. Portanto, os ganhos, eu considero esse na equipa do desenho. Foi na parte da orçamentação, também passámos a ter orçamentistas disponíveis para vender. É aquilo que mais nos interessa, é que eles estejam disponíveis para vender e não para encontrar soluções técnicas para a produção. Não é essa, para nós, não é, na nossa atividade, não é essa a função deles. Outra consequência muito importante foi portanto, a total foco dos desenhadores no desenho, passou a haver menos como é que é dizer? Passaram a haver menos situações que lhes pudessem provocar distrações, por exemplo. E isso o que é que aconteceu? Originou uma redução, eu diria para em cerca de 50% de não conformidades vinda da parte do desenho. Ou seja, o número de não conformidades baixou muito, muito significativamente. O número e o valor, não é? Muito significativamente. Ao ponto, por exemplo, este ano que passou, por exemplo, foi um dos departamentos, se não até o único departamento que ganhou todos os prémios de qualidade na empresa. Portanto, um prémio que nós temos atribuído, de acordo com os resultados de cada um dos departamentos. Eu julgo que o desenho foi mesmo aquele que atingiu todos os objetivos. Portanto, ao longo de todos os objetivos, ao longo de todo o ano. Portanto, conseguimos também, isso é dinheiro. De facto, a redução de não conformidade de eficiência é dinheiro em caixa, não é? E depois, também, outro aspecto que não é displicente também pensarmos, é quando as pessoas estão concentradas naquilo que é a sua verdadeira função, a sua tarefa, também têm liberdade de espírito para, por exemplo, pensar em melhores soluções técnicas. Ou seja, isso aí também se nota, porque as pessoas não estão a pensar em ter que fazer uma atividade que é chata, que não é vocação, não é da sua vocação, mas sim estão concentrados naquilo que gostam de facto, que é o desenho, e aí naturalmente que o espírito é outro e conseguem transvasar isso para o trabalho que estão a fazer. Eu aproveito aquilo que o José Luís disse há pouco e lanço agora uma nova questão. Já que no desenho tem esta integração, ganham os prémios todos de qualidade, para o futuro, quais são os próximos passos que a Belaser On prevê dar na digitalização da vossa empresa? Nesse aspecto, uma das coisas que eu diria que é, se calhar, mesmo o próximo passo, pelo menos mais crítico, mais estrutural, eu diria que é a introdução de uma aplicação de software para melhor controle da produção. Estamos a falar do MES, e que vamos naturalmente começar a discutir esse assunto com a Ibermática, porque também sabemos que a Ibermática tem muita experiência nessa área, tem produtos já muito testado.
e aí queremos, de facto, queremos e sentimos a necessidade de melhorarmos o controle em chão de fábrica sobre vários aspectos. Quer ao nível do planeamento, extremamente importante, ao nível também dos controlos de produção, ao nível do custeio, do próprio custeio dos produtos, porque é um software que nos poderá permitir analisar determinados aspectos, quer humanos, quer das máquinas. Não é? Portanto, eu diria que esse é o principal caminho futuro e próximo a seguir. Claro que depois há outros, por exemplo, nesta área do SolidWorks, temos inclusive já aí uma situação que identificamos como interessante para fazermos evoluir, o produto e trazer melhores resultados no trabalho, em que já pedimos inclusive à Ibermática uma proposta. Passa por quê? Passa por poder melhorar ali um pouco e antecipar um pouco o trabalho ao nível das compras. Pronto, é algo que também muito brevemente, com certeza, vamos avançar. Mas o projeto principal será esse. Temos também uma situação ao nível de Business Intelligence que estamos a estudar, mas eu diria que esse também é muito estrutural. Portanto, esse e o MES, vamos lá ver se é o Olanet ou não. Sim, mas, sim, é isso. Vamos discutir o assunto convosco. Mas sim, claro que sim. Isso é o processo comercial, negocial. De facto, nos sirva daquilo que eu fui vendo, parece-me, não é? Mas vamos ver. E agora vamos detalhar. Sim, é este caminho, é isto que nós estamos a fazer com a Belazeron, ou seja, nós começamos este processo antes de 2017, já com o SolidWorks, e foi assim que começámos a trabalhar com a Belazeron. Depois passámos para a questão do RP. Dentro do RP já integramos isto com o SolidWorks. Agora estamos a falar da parte verde, daquele infinito, da parte do MES. Ou seja, é este o percurso normal que fazemos com as empresas. Nós queremos ser um parceiro que está cá para os ajudar a crescer. Claro, eu não falei noutro assunto. Estamos neste momento a terminar um outro desenvolvimento que é ali algumas melhorias na área da orçamentação, portanto, algo que uma evolução face àquilo que já tem. Portanto, basicamente é isso. É isso. Ou seja, há aqui um trabalho contínuo, também não interessa entrar, se calhar, digo eu, se calhar vocês também, e não foi esse o objetivo de vos convidar para se exporem ao máximo, mas sim, é convém ficar com esta ideia, que é um trabalho que nós vimos a fazer ao longo do tempo e é para isso que nós cá estamos e com as empresas com quem nós trabalhamos é o comum isto acontecer. Como é óbvio, em qualquer empresa, em qualquer relação, há momentos melhores e piores, não é isto que define as relações, mas é a forma como nós os encaramos e quando há alguma coisa que corre menos bem, depois como é que enfrentamos isto e como é que evoluímos. E se já estamos desde 2017 com a Belazeron, é sinal que os momentos bons, se calhar, são superiores aos momentos que possam ter existido menos bons. Pronto. Eu propunha agora, e se estiverem de acordo, abrir este espaço para questões que quem está a assistir nos queira colocar. Podemos fazer isto, aguardamos um bocadinho para que as pessoas possam escrever no chat. Eu já vi que já temos aqui algumas questões, mas de qualquer das formas coloquem as vossas questões, dúvidas que tenham, para eu responder, para o Carlos responder, para o José Luís responder. Pronto, deixamos isto agora um bocadinho, fazemos aqui um bocadinho de silêncio e entretanto eu faço a mediação e vou colocando as questões. Até já. Entretanto, eu vou abrir as hostes. Nós já nos caíram muitas perguntas, o tempo já está longo, já estamos mesmo a bater no limite que nos tínhamos proposto, não mesmo a ultrapassar um bocadinho. Eu vou lançar aqui algumas questões. A primeira questão que nos colocam. Existem soluções de outros fornecedores que dizem que também integram com o RP. Inclusivamente, estamos também a falar de outros fornecedores de SolidWorks que dizem que têm esta integração com o RP.
por que razão vocês dizem que a vossa solução de integração é única? Se calhar eu respondo a esta, será mais, é mais fácil para mim. É única porque aquilo que nós fazemos não é o que normalmente se diz que integrar, que é cria um fecheiro de Excel, um CSV e importa do outro lado. Isto para nós não é uma integração, isto é exportação de fecheiros e importação do outro lado. Sabemos que existem algumas empresas que vão um bocadinho mais longe, que automatizam esta transferência de informação. Ou seja, através do PDM, tenho um processo a correr de X em X tempo, isto é atualizado, ele é a informação do SolidWorks ou dos metadados do SolidWorks ou do PDM e escreve os algoritmos na base de dados. Normalmente estamos a fazer transferência de informação de um sítio para o outro, manual ou automatizado. No nosso caso, não. Nós estamos a falar mesmo de uma integração, ou seja, eu quando estou dentro do SolidWorks a trabalhar no SolidWorks, e isto foi o que o Carlos nos disse, tenho um add-in dentro do SolidWorks e estou a interagir com a parte do ERP. Eu posso escolher o momento que quero fazer esta integração. A partir daí os dados são únicos. Ou seja, não há aqui trabalho de exporta, fecheiro e importa, não há este trabalho de partilha de informação. O dado é único e está escrito. Pronto, por isso é que isto é diferente. E sim, nós somos únicos na Europa que tem este nível de integração. Mais ninguém na Europa consegue ter este, para já, não quer dizer que não venham a desenvolver, mas para já somos o único na Europa a ter este nível de integração e tê-lo feito de forma standard. Ou seja, isto é um add-in standard que nós temos na nossa aplicação. Posso também acrescentar, a V-Laser-On não usa apenas o nosso add-in standard, ou seja, nós quando começamos com esta integração não fomos logo para o add-in standard, e com o fruto de todo o conhecimento que já tínhamos da V-Laser-On e dos processos deles, evoluímos este add-in standard para um add-in personalizado, ou seja, com base com o conhecimento todos que tínhamos do standard, há aqui alguns processos que foram automatizados à imagem, ou seja, aquele fato à medida para a V-Laser-On. Foi isto que fizemos, ou seja, já é o passo seguinte da evolução da integração. Outra pergunta. Com este sistema, a V-Laser-On conseguiu melhorar a celeridade e rigor na resposta ao cliente? De que forma é que os clientes da V-Laser-On sentiram essa melhoria? E se é perceptível do lado do cliente final? Conseguem-nos ajudar? José Luís, Carlos, não sei qual de vocês é que quer responder. Eu não sei se é perceptível ou não. Nós sentimos que conseguimos melhorar em quê? O número de tarefas, o número de portanto, quantidade de trabalho que era necessário fazer, reduziu. Portanto, conforme é um bocado desse, tínhamos 5 desenhadores para fazer menos do que 3 hoje fazem, não é? E, portanto, nós sentimos, o cliente se calhar não sente isso. Não faz ideia se temos 5, se temos 20 desenhadores. Eu quero o seu trabalho pronto. Outra coisa que também nós sentimos foi na questão da resposta da orçamentação. Portanto, passou a ser mais célere, passou a ser, acima de tudo, mais célere. Portanto, acho que isso aí, acredito que alguns clientes, pelo menos, se não a generalidade, tenha sentido isso. Porquê? Porque o orçamentista deixou de estar preocupado com uma parte mais técnica do processo e passou a estar a dedicar-se só mais à questão, concentrar-se na questão da venda, na resposta ao cliente, na parte antes da adjudicação, digamos assim. Portanto, admito e acredito que os clientes sentiram isso. Okay. Agora, não temos isso medido. Portanto, certo. Não fizemos um inquérito a clientes para perceber, mas fazemos inquéritos a clientes onde percebemos que o nível de satisfação na parte comercial é boa. Não reduziu, pelo contrário, acho que até os índices melhoraram. Por isso. Ótimo. Temos aqui outra questão. Na nossa empresa, verifico que imprimimos imenso papel. As funcionalidades da vossa solução permitem reduzir, otimizar o consumo de papel? Também deixo-vos responder a estas. José Luís, Carlos, não sei qual de vocês é que quer responder. É para não ser eu a dizer. Nós já há muito tempo que temos em chão de fábrica
a possibilidade de se visualizar os desenhos e visualizar desenhos nos ecrãs, não é? Que estão espalhados pela fábrica. Agora, isto depende muito da organização de cada um. Acho que tem muito mais a ver com isso do que se o programa permite ou não. Sim, mas neste momento, um daqueles cliques que eu falei é precisamente para isso, para enviar o desenho para a partilha, para poder ser visualizado em qualquer ponto da empresa. Um dos cliques faz exatamente isso, ou seja, os desenhos estão disponíveis em qualquer zona da fábrica onde haja um terminal para ser visualizados, e seja num PDF, seja mesmo para se precisarem de um fecheiro para maquinação ou de um visualizador 3D, ele está lá no terminal que vai direto ao validador através de... Exatamente. Depende da organização de cada um se quer utilizar ou não essa potencialidade. Não? Mas no nosso caso, nós reduzimos a emissão de papel. No nosso caso, sim. Não tem que ser assim. Ok. Mas o sistema permite, tá? E é uma das coisas que o Carlos agora referiu, sim. Permite fazer isto e automatizar esta informação, os desenhos caírem nos sítios certos. Ok. Eu acho que nós já estamos, tenho a certeza, nós já estamos a ultrapassar o tempo. Pronto, existem aqui outras questões, nós vamos responder a todas elas de forma particular. José Luís Pacheco e Carlos Azevedo, eu quero voltar a agradecer a vossa presença em particular, ao mesmo tempo agradecer a presença de todos os que assistiram a este webinar. Relembro novamente que no final, quando saírem do webinar, vão ter um breve questionário para poderem responder. Espero que tenha sido útil para vocês este tempo de partilha e desejar-vos a todos um excelente almoço e o resto de uma excelente semana. Muito obrigado. Obrigado, então. Muito obrigado e igualmente.